Fala líder, seja bem-vindo à nossa aula secreta Como Falar em Público como os grandes líderes e encantar as pessoas. Por que aula secreta? Se você chegou aqui, foi porque você se inscreveu naquele linkzinho que a gente disponibilizou nas nossas redes sociais e em alguns vídeos. Ou seja, só os bons chegaram até aqui. Esse vídeo não é para qualquer pessoa, esse vídeo não é para qualquer um. Ele é destinado exatamente para aqueles que querem um pouco mais, para aqueles que querem muito mais. Que pouco mais? Aqui não tem espaço para pouco mais, aqui tem espaço para muito mais. Então seja bem-vindo, é um sinal que você quer realmente crescer na sua carreira de líder e crescer como pessoa em geral, né? Se comunicar serve para tudo, se comunicar serve para tudo que existe o ser humano, comunicação é tudo. E falar bem em público é primordial para o palestrante, para o líder, para aquele que quer crescer na sua carreira e como gestor, como condutor de pessoas. Então vamos lá. Então, primeiramente, parabéns por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui é porque você realmente é top, realmente você é um cara que quer chegar lá. Ser capaz de se expressar em público é uma habilidade que tornará você um líder mais rapidamente. Então você que está querendo começar a sua carreira de líder do zero, você quer impulsionar a sua liderança, então primeiro passo, aprender a falar em público. É primordial. Aprender a falar em público eu digo que é uma condição até sine qua non, indispensável para um líder. Líder que não sabe falar em público, ele tem medo de se comunicar, ele não vai conseguir transmitir a sua mensagem, ele não vai conseguir transmitir a sua visão. Porque na verdade, primeiro os liderados vão seguir a tua visão, depois eles vão te seguir. Então se você não conseguir transmitir a tua visão, fica complicado. Porque o ser humano é um ser conversante, é um ser falante. Nós falamos da hora que acordamos à hora que vamos dormir. E tem muitos que falam até dormindo. Eu conheço uma pessoa lá que convive comigo que fala até dormindo. São seres falantes. Então, normalmente o grande conversador, ele se torna um grande palestrante, um grande comunicador. Porque na verdade, falar em público, para ser eficiente, tem que ser comparado com uma conversa informal, uma conversa amigável. Não tem mais espaço para aqueles discursos muito formais. Eu não sei que você, se é um político, esteja assumindo a presidência da República, mas mesmo assim, você, para se conectar com o povo que vai te escutar, você precisa de um discurso menos formal, um discurso mais verdadeiro, do que até mesmo um discurso cheio de palavras difíceis. Então, meu amigo, se você tem medo, se você tem realmente quase um pânico de falar em público, ou um pânico de falar em público, não se estresse, que isso aí não é exclusivo seu. Muitas pessoas no mundo têm muito medo de falar em público. Então fica tranquilo que isso aí é normal. O que não pode é te paralisar. E nessa aula eu vou te ensinar alguns truques para você controlar o medo. Cícero, um orador romano, há mais de 2000 anos atrás, falava o seguinte: todo discurso de valor é caracterizado pelo nervosismo. Ou seja, estar nervoso antes da tua fala, ficar nervoso antes do que dizer, é normal demais. Eu já tenho vários anos como palestrante, desde que eu me entendo por gente, que eu sempre subi no palco para falar. Na escola sempre eu pedia para falar, sempre eu queria ler na frente da sala, frente da turma. Na minha primeira comunhão eu lembro que eu fui voluntário para ler lá um negócio lá na missa. Eu sempre subi em palco, eu sempre peguei microfone. E mesmo assim, todas as vezes que eu vou fazer uma palestra ou me pronunciar para um público, eu fico nervoso um pouco antes. Mas isso é normal, é a adrenalina que vai subindo. O importante é que você não permita que isso te pare, que isso te congele, né? Então vai algumas dicas agora para você aprender a controlar o medo de falar em público. Que o primeiro passo para um líder que quer falar bem é perder o medo. Na verdade, o medo você nunca vai perder, você vai aprender a controlá-lo. O que você tem que perder é o pânico. O pânico te paralisa, o pânico não te permite andar. O medo nós temos desde a época dos nossos antepassados, né? Desde a época das cavernas. Porque o medo é que nos permitiu que nossa espécie chegasse até o dia de hoje. O medo nos alertava para os perigos, né? Os perigos da mata, os perigos, dos intempéries, do clima. Isso tudo, o medo foi muito útil. Mas para um orador, o medo só serve para quê? Apenas para você usar como desafio. Eu vou superar esse medo. Então vamos lá para nossas dicas. Primeiro, para você controlar o medo. Deseje ardentemente falar para aquelas pessoas.
você tem que fazer despertar no teu coração o desejo de falar para elas. E esse desejo você vai conseguir despertar como? Sabendo onde você quer chegar. Se você quer ser um grande líder, se você quer alcançar uma promoção, se você quer alcançar um salário melhor, uma remuneração melhor, se você quer impressionar as pessoas que você ama, você tem que se apaixonar, ter esse desejo ardente de falar com as pessoas, de ser um líder. Então a primeira dica, deseje de verdade falar com aquelas pessoas, que não seja algo obrigado, porque quando é obrigado aí é de lascar, né? Você tem que gostar. Ah, William, mas ainda não gosto. Tem uma psicóloga, Amy Cuddy, num vídeo clássico dela, e tem até alguns livros dela, que ela fala o seguinte: finja até se tornar. Se no começo você não gosta, vai fingindo, vai fazendo, você vai acabar se tornando realmente um grande orador, um líder que realmente sabe se comunicar com a sua equipe. 2. Entenda que a gigantesca maioria que estão lhe ouvindo, ou que vão lhe ouvir, falam bem pior do que você em público. Então para com esse excesso de preocupação do que os outros vão pensar de você. Porque aquelas pessoas que estão lá também morreriam de medo. Por que você acha que muita gente fica sentando atrás no auditório ou você até em algumas reuniões, você vê que as pessoas procuram sentar na segunda fileira, na terceira, escondido, tentando sentar atrás do cara. Sabe o que é isso? Com medo da pessoa que está na frente fazer alguma pergunta ou chamar ela para falar. Porque as pessoas que estão ali também têm muito medo. Então, não precisa você ficar com esse excesso de preocupação do que é que eles vão achar de mim. Porque eles também não conseguem fazer o que você está fazendo. Então, pare com isso, tenha orgulho de você, porque você está tendo coragem, você vai ter coragem de falar com seus liderados, com as pessoas que você quer influenciar através da tua comunicação. Então, deixa dessa preocupação de banda. 3. Encontre objetos para usar no palco. Essa dica é maravilhosa. Eu uso muito isso. O que é objetos para usar no palco? É assim, você pode pegar uma lousa, uma coisa para você escrever, lousa ao novo, um flip chart para você escrever, segurar uma caneta, passar um slide, um vídeo. Eu uso muito vídeo, principalmente no começo das minhas palestras, quando eu estava começando, eu entrava em pânico, assim, eu subia no palco e não conseguia controlar nem a minha respiração. Então qual era a grande saída? Eu subia no palco, me apresentava, agradecia as pessoas que tinham me convidado, as pessoas que estavam presentes e dizia: vamos assistir esse vídeo. Então o vídeo demora mais ou menos 5 minutos e você já está no palco, você já está no campo de batalha, e enquanto o vídeo está rolando, você vai começando o quê? A se acalmar. Então essa dica é maravilhosa para controlar a ansiedade do início da palestra. Tem alguma coisa, escreva alguma coisa. Se você é bom de desenho, faça um desenho que tenha a ver com o seu tema e peça para as pessoas adivinhar o que é aquilo que você está desenhando. E essa é uma técnica bem interessante. Eu nunca fiz isso, mas surgiu agora esse insight. É interessante. Você desenha alguma coisa, eu desenho pessimamente, né? Eu ia desenhar alguma coisa, as pessoas iam rir, que elas não entenderam o que é, e você ia rir também, e isso ia porque fazer passar o nervosismo e a tensão do início. Então usar objetos, usar artifício, para amenizar o início da tua palestra, da tua fala, é ótimo, muito bom, né? Muito ótimo, é muito bom para você quebrar esse clima, quebrar o gelo do começo da tua comunicação. Aí eu vou fazer uma apresentação só numa reunião na empresa, legal, leva uns dados, um slide legal, lógico que não vai se botar muitos dados, a não ser que seja algo que realmente seja importante. E você passa um slide, você passa um dado, um gráfico funciona muito bem para você mostrar, e naturalmente você vai ler alguma coisa que está ali e vai se acalmando. Outra coisa, leve um objeto que sirva de totem. Você vai criar um totem de coragem. Tem um vídeo meu, que eu vou deixar o link nessa aula também aqui embaixo, que eu falo que é como perder a timidez de liderar. E lá eu ensino a criar um totem de coragem. Eu ensino a criar um totem de coragem na caneta. Então, você vai assistir esse outro vídeo, que eu vou deixar o link. Nessa aula não é para isso. Eu vou te encaminhar para lá. E você vai aprender a criar o seu totem. Então, você leva seu totem na mão ou bota no bolso. Você não vai dar palestra com a mão no bolso. Você vai meter a mão no bolso, tirar aquela caneta e se encher de coragem na hora de subir no palco. É uma técnica muito massa, então aprenda a fazer seu totem de coragem lá no nosso outro vídeo que o link está embaixo. 4. Pratique até se tornar compulsivo por falar em público. Sempre que tiver uma oportunidade, fale. Mesmo que você estiver morrendo de medo, se tremendo, passando mal,
Toda vez que perguntar, alguém tem alguma coisa para falar? Você fala. Tem alguém para dar uma mensagem? Você dá a mensagem. Mas desde que não seja besteira. Besteira que diz assim, bobagem. Fala o que tem a ver com o tema, para as pessoas entenderem que você é um cara interessante, que você tá por dentro, você entendeu o que foi discutido naquela reunião. Então, sempre que tiver oportunidade, você fale. E outro, se você é líder, você tem dificuldade de falar com a tua equipe, então comece a marcar mais reuniões, nem que seja uma por semana. Vai aqui no dever de casa, marque uma reunião por semana, nem que para dar um bom dia, para desejar uma semana de sucesso, para ouvir eles e tal, e naturalmente você vai começar a destravar. Então pratique, até se tornar compulsivo por falar em público. Hoje eu sou compulsivo em falar em público. Estou em algum canto, fico doido para ter a oportunidade de pegar o microfone, subir no palco e falar. Ok? Vamos lá. 5. Faça um curso. Tem uma frase do mestre Paulo Vieira que eu gosto muito. E assim, o que eu não tenho é porque eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria. Então, se você não tem muita habilidade, é porque você não sabe ainda falar em público, você não sabe ainda se comunicar tão bem, você ainda não tem tanta segurança, procure fazer um curso. Uma indicação, William, o I'm Leader, nosso curso de formação de líderes, lá tem um módulo incompleto sobre comunicação do líder. Nesse formato aqui eu não vou conseguir passar tudo, aqui é apenas uma aula para te trazer algumas dicas, mas lá no curso está completo e você vai saber como chegar até esse curso. Então faça um curso, não é obrigado a ser o meu, procure qualquer outro curso também se quiser, um curso específico de oradores e palestrantes, é muito bom. Eu fiz um curso de oradores e palestrantes, realmente é um divisor de águas, o antes e o depois. Aí você procura o que você se achar mais à vontade, mas faça um curso, não deixe de fazer um curso, não deixe de se aprofundar sobre oratório, sobre falar em público, sobre encantar as pessoas com a tua palavra. E 6, pode acreditar, você pode estar nervoso como for, mas após 5 minutos em cima do palco, isso já tem passado. Principalmente se você estiver falando aquele que você gosta. A maior batalha que travo é contra mim mesmo. Essa frase de Napoleão Bonaparte. Então, se você que tem medo de falar em público, cara, todo mundo passa por isso. Só que essa batalha você tem que vencer contra você mesmo. Você tem que dizer para você, eu sempre falo que é o grande homem falar para o pequeno homem, fica na tua que eu vou vencer. O pequeno homem fica ali, vão rir de você, você não consegue fazer isso, não sei o que, você fala muito mal, você enrola as palavras, você é igual o William falando, às vezes enrola as palavras. E o grande homem vai dizer o quê? Fica na tua, que agora é a hora de eu vencer. Quantas oportunidades você não já perdeu com medo de falar em público? Quantas oportunidades você não já perdeu por não saber se comunicar, não saber dizer para as pessoas o que você quer? É uma das armas da persuasão de Cialdini, diga o que você quer. Você tem que dizer o que você quer. E como é que você vai dizer o que você quer se você não se comunica? Outra dica aqui, seguindo a nossa aula, que está muito massa, essa aula realmente feita com carinho para você. Entenda que o assunto que mais interessa as pessoas é sobre elas mesmas. Então, o palestrante, o comunicador, ele tem que entender que o assunto que mais interessa as pessoas é sobre ela. E como é que você vai falando sobre as pessoas? Você vai buscar uma conexão da sua fala com a vida daquelas pessoas. Você vai trazer uma história, que é uma técnica chamada storytelling, né? Você tem que se tornar um storyteller, que é o contador de história. Você tem que trazer histórias que conectem as pessoas. Você está lembrando de alguém? O maior líder da humanidade, na minha opinião, Jesus Cristo, conversava como com as pessoas? Contando histórias. Porque as histórias conectavam as pessoas. As histórias conectavam a fala dele à vida delas, à realidade delas. Então, procure um ponto de conexão. Tipo, eu sei que isso pode ter acontecido com você. Quando eu já fui aí, estava assim, eu já estive sentado onde você está, na época. Procure elas se identificarem naquilo que você está falando. Volto a dizer, porque o assunto que mais interessa a todas as pessoas é sobre ela mesma. Quando eu comecei a dar palestra, eu comecei a palestrar para adolescentes nas escolas. Né? Foi o início da minha carreira de palestrante, eu ia muito nas escolas, eu tinha um projeto social, depois fui contratado por um curso para visitar algumas escolas do interior, falar com adolescentes. E sempre eu trazia o quê? Histórias da minha adolescência. Sempre eu trazia o quê? Conflitos que eu tive com meu pai, desafios da minha juventude pobre, desafios que eu tinha tido com algum professor, porque isso fazia o quê? Conectava com o público.
Eu não podia chegar lá contando histórias da minha vida adulta, da minha vida como oficial de polícia, para uns adolescentes que ainda estavam começando. Eu tinha que trazer histórias da minha vida adolescente, entendeu? Então, as histórias vão te ajudar muito a te conectar com a tua plateia, conectar com as pessoas que estão te ouvindo. Aprender a comunicar é aprender a se vender. E aprender a se vender é não desperdiçar nenhuma oportunidade que te apareça. Por isso que você necessita, por isso que o líder tem que ter a habilidade de se comunicar. E comunicar é igual com qualquer outra habilidade. Você pode nascer com ela. Tem cara que nascem já com essa habilidade vinda do berço. Mas a grande maioria desenvolvem. É uma habilidade que dá para desenvolver. E você vai desenvolver isso o quê? Com prática. Você não pode perder uma oportunidade. Quantas oportunidades já passaram na sua vida e você ficou calado? Porque você não soube se comunicar. Muitas vezes você participou de alguma reunião que ali vocês estavam sendo analisados sem saber, pela diretoria, pelo seu chefe, pelos seus líderes, pelas pessoas que estavam lhe avaliando sem vocês saber, para definir se você ia ser promovido, se você ia ser convidado para assumir uma função melhor. E não foi, porque você passou a reunião calado. Ou então quando você falou muito mal. Eu lembro bem, eu conto até num vídeo meu, um fato que eu presenciei na Secretaria de Segurança Pública, a reunião toda a cúpula da segurança do estado do Ceará, estavam lá, e um dos comandantes de batalhão foi questionado pelo secretário de Segurança Pública e um representante do governo que estava lá, sobre os índices criminais na área que ele estava comandando. E ele levantou com voz trêmula, balbuciou algumas palavras, falou alguma coisa sobre efetivo, e foi impreciso no que ele falou fraco, falou para dentro, com a cabeça baixa, os ombros arqueados, e não explicou muito e sentou. Naquele momento ficou claro para todo mundo que estava ali, inclusive para o secretário de Segurança Pública e para o representante do governo, que independente de qualquer outro fator, que nós sabemos que são muitos fatores que influenciam a violência no mundo, mas independente de qualquer outro fator, o grande vilão, não vou dizer vilão, o grande culpado ou responsável da área dele não está indo tão bem, era do líder, a culpa era do líder. O líder não sabia se comunicar, e através daquela comunicação ele mostrou o quanto ele era fraco. Ele é um bom profissional, só não sabe se comunicar. Só que como não tem como ver o que tem dentro, as pessoas só veem o que você coloca para fora, então ele saiu de lá com a imagem de fraco. 2 dias depois, qual foi o resultado? Foi exonerado da função e perdeu muitas e muitas oportunidades até hoje. Então, quantas oportunidades você já perdeu por não saber se vender, por não saber se pronunciar? Eu comandei um batalhão dificílimo na área mais perigosa aqui de Fortaleza. E teve um momento que os índices estavam muito ruins. E quando eu fui chamado, em vez de colocar culpa, eu trouxe o mérito da minha equipe. Eu disse, olha secretário, e poderia estar bem pior. Se eu não tivesse os policiais que eu tenho, se eu não tivesse a equipe comprometida que eu tenho, se nós não tivéssemos feito XYZ, o resultado tinha sido bem pior. E eu agradeço muito o apoio do senhor, mas se nós tivermos mais apoio assim, será melhor. Aí ele perguntou, e qual é a estratégia? A estratégia que nós traçamos é essa, fazer uma operação assim, dia tal. Que eu fiz um estudo porque os crimes estão acontecendo em menos de 10% do nosso território. Então a gente vai, entendeu? E eu saí de lá o quê? Valorizado como líder. E meus índices estavam fracos também. Mas eu soube me comunicar isso, eu falei alto, falei forte, eu trouxe dados, falei olhando para as pessoas. Em nenhum momento eu baixei a cabeça e assumi, porque... Não, lógico que a responsabilidade é minha. Eu disse, a responsabilidade é minha e da minha equipe, mas nós estamos fazendo isso, poderia ser muito pior. Então, se comunicar bem, falar bem, vai te trazer muitas e muitas oportunidades. Então, uma apresentação para ser excelente, ela tem que ser como? Ela tem que ser inspiradora. E como é que você faz sua apresentação ser inspiradora, tocar o coração das pessoas? Ela tem que ter 3 fatores. Primeiro, ela tem que ser uma apresentação emocionante. Tem que trazer emoção na tua comunicação. E como é que tu traz emoção na tua comunicação? Entenda uma coisa, eu não vou me aprofundar agora. Como eu disse, lá no I'm Leader tem um capítulo, tem um módulo inteiro falando sobre isso. Se eu não me engano, são mais de 10 aulas falando sobre comunicação. Mas como é que tu vai se comunicar? Trazendo emoção.
sabendo que na tua plateia, as pessoas que estão ali, seja ela grande ou pequena, tem 3 tipos de pessoa, normalmente. São os auditivos, são os visuais, são os sinestésicos. Os auditivos, o mundo chega para eles através de sons. Então tu tem que trazer sons para trazer emoção à tua apresentação. O auditivo, o mundo chega para ele através de sons. Então na tua apresentação tem que trazer sons. Se tiver uma música, é bem legal, eu faço algumas ferramentas que eu trago música, que eu trago impacto auditivo. Mas na tua história tu pode incluir sons como, exemplo, ele foi caminhando e escutou passos se aproximando. E aqueles passos vinham estralando, quebrando a mata. E ele parou. Nesse momento, já não era o bastante para ele ficar com medo, ele escutou o uivo de um lobo, bem distante. E o vento soprou e balançou aquelas árvores fazendo barulho. Entendeu? Eu trouxe emoção auditiva para aquela história. E o segundo tipo de pessoas são os visuais. Você tem que trazer imagem, ele tem que ver. Você tem que trazer uma descrição de imagem. Igual essa mesma história. E eu estava caminhando na floresta, ela estava muito escura. E ao longe eu via luzes que pareciam de uma fogueira. Ela estava muito distante. E de onde eu estava até lá, eu via que tinha algumas árvores, algumas moitas, sei lá, e vi passando um vulto correndo. Você sempre, eu vi. Eu pude ver, eu pude observar. É assim que o visual entende, é assim que chega para ele a história. E o sinestésico, ele tem que sentir. E a mata estava fria. E o vento soprou e arrepiou minha pele. Cara, o sinestésico, quando tu fala que algo arrepia a pele dele, ele se arrepia junto com você. Ou seja, para a tua apresentação ser inspiradora, ela tem que trazer emoção. E como é que ela vai trazer emoção? Você se comunicando com o auditivo, com o visual, com o sinestésico, se aprofundando, contando aquela história de uma forma que envolva tudo isso. E quando você vê, eu escutei uma frase de um palestrante que ele diz assim, se eu não me engano foi até do Ricardo Piovão, ele diz assim, o palestrante ele tem um poder, perdão, foi o Sanjolin, e ele disse, o palestrante tem tanta força em cima do palco, você sabendo fazer, você controla até a velocidade de respiração da plateia. E é verdade. Você trazendo uma história com emoção, as pessoas travam, e você nota pelos olhos, pelas expressões, gente abre a boca, assustada, porque você sabe se conectar com ela. Então, o grande desafio do palestrante é trazer essa emoção. 2, seja original. Não queira imitar ninguém, não queira ser ninguém, queira ser você. Eu vi esses dias algo muito massa. Eu acompanho o Flávio Augusto, sou fã dele. E o Flávio Augusto, quem não conhece, pesquisa na internet aí, que eu não vou explicar quem é Flávio Augusto para você. Se você não sabe, então vai procurar. Então é o seguinte, ele postou o seguinte, um print de um cara que todos os dias mandava 1 ou 2 mensagens para ele, perguntas, dizendo assim, como eu faço para ser o novo Flávio Augusto? Como eu faço para ser o novo Flávio Augusto? Como é que eu faço para ser o novo? O cara tinha mandado muito. E ele printou e botou assim, para com isso, não queira ser o novo Flávio Augusto, seja o novo Israel. O nome do cara lá era Israel, seja lá quem foi esse Israel. Então não queira ser ninguém, queira ser você. Você pode modelar, você pode se inspirar, pode aprender as técnicas, mas seja você, seja original. Procure coisas novas para trazer para a sua palestra. Eu lembro bem da apresentação memorável de Bill Gates no TED Talks. Ele fala, o Bill Gates, o cara é fera da tecnologia, o cara é multibilionário, sempre está ali disputando entre ser o primeiro, o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo. Só que quando ele sobe num palco é muito difícil ele falar sobre informática, ele fala sobre, combate à doença. Ele trouxe uma vez um experimento de uma água suja, cheio de uma água amarela assim, parecia como se fosse água de esgoto. E ele estava mostrando um invento que ele estava colocando dinheiro, estava patrocinando, que o cara colocava algumas gotas na água suja de esgoto e ela se tornava água potável. E ele pegou o copo amarelo, transparente, mas amarelo por causa da água, pingou aquela substância dentro, na frente de todo mundo aquela água ficou transparente e límpida,
E para surpresa de todo mundo, ele bebeu. Ficou todo mundo de boca aberta. Isso é ser original. Teve outro que ele falava sobre a febre amarela e dizia assim, vocês estão muito distantes, talvez vocês não entendam o que é ser picado pelo mosquito que transmite a febre amarela. Pois por isso eu trouxe alguns. Aí trouxe uma caixa e soltou um monte de mosquito. No auditório o pessoal ficaram em pânico, aí depois ele riu e disse que aquele que ele soltou eram os mosquitos que não eram contaminados. Isso é ser original, isso é trazer coisas. Não é que você precise, toda vez que for falar com a sua equipe, soltar mosquitos ou morcegos, né? Eu ia falando morcegos. Não, mas você pode, sei lá, trazer um bombom, trazer uma coisa, inventar uma brincadeira, fazer sei lá, qualquer coisa, uma surpresa. Seja original. O importante é isso, ser você mesmo. Não adianta você querer fingir que é perfeito, todo mundo sabe que você não é. Eu sempre repito em quase todas as minhas aulas. Os líderes têm megafone e os liderados têm binóculo. Então não adianta você fingir, todo mundo sabe quem você é. Então seja original, seja você. E as tuas apresentações têm que ser memoráveis. As pessoas têm que se lembrar dela. Eles têm que ir para casa pensando no que você falou. E como é que você faz isso? Como é que você faz uma apresentação ser memorável, gravar na mente das pessoas? Primeiro, que elas têm que fazer alguma coisa durante a apresentação. Tem que ter alguma dinâmica, elas têm que escrever alguma coisa, para que aquilo vai ajudar a gravar na cabeça delas. Peça para falar um para o outro alguma coisa, que quando você escuta e repete o que você escutou, ajuda a gravar. E por último, tem que ter um call to action, ou seja, tem que ter uma chamada para ação, algo que eles têm que fazer após a apresentação, após a palestra, a reunião. Tem que ter alguma coisa para eles fazerem dentro do que eles aprenderam. Então vocês, quando chegar em casa, vão escrever 10 frases sobre isso, vão fazer aquilo, tal. Tem que ter um deverzinho de casa. Porque isso vai tornar a tua apresentação, a tua comunicação memoráveis. As pessoas vão se lembrar do que você fez. Os líderes eficazes são capazes de incitar a si mesmos e aos outros a agir, porque conhecem as forças invisíveis que nos influenciam. Quem falou isso foi Anthony Robbins, ou então Tony Robbins, para os mais íntimos, né? E a comunicação apaixonada, incisiva e inspiradora é uma delas. Então, quando você traz tudo isso que eu falei até agora na sua comunicação, você vai estar começando a aprender a dominar uma das forças invisíveis e ocultas que controlam as pessoas, que manipulam as pessoas, e aí vai decidir se você faz isso de forma para o bem ou para o mal. Como é que você acha que Hitler conseguiu convencer um povo todo a morrer por uma ideia? Através da comunicação dele. Você vê aqueles discursos inflamados do Hitler, aquelas praças, as pessoas gritando, as crianças combatendo em favor daquela ideia, daquela visão dele. Toda atitude humana tem uma intenção positiva, e o Hitler trouxe para a Alemanha aquela intenção positiva de dominar o mundo, da raça ariana ser a melhor, apesar disso ser questionável, ser abominar isso aí, mas ele usou o quê? A comunicação e a influência para levar as pessoas a morrerem por ele. Para você ver a força que é a comunicação, como o Anthony Robbins fala, né? É a força invisível que move as pessoas. Então vamos lá, nossa aula está caminhando para o final, mas tem dica. Eu digo que essa aula secreta era uma aula cheia de dicas, dica para você sair e começar a falar em público hoje. Agora é para você sair e falar em público hoje. Basta fazer isso aqui. Se você conseguir aprontar isso aqui que eu vou passar para você, você vai falar bem em público a partir de hoje. Primeiro, saiba sobre o que você vai falar. Você tem que fazer seu dever de casa. Não falar de improviso, beleza, mas todas as pessoas que falam de improviso é porque elas se prepararam antes. Elas encheram as gavetas de conhecimento delas com aquele conteúdo. Mark Twain, ele fala o seguinte: geralmente eu demoro mais de 3 semanas para me preparar para um discurso improvisado. Entendeu? Então você tem que estar por dentro do teu assunto. Para eu dar aula sobre liderança, para eu trazer conteúdos de liderança e comunicação para vocês, além de 25 anos de experiência fazendo isso, foram já 2, 3 anos estudando só sobre isso.
lendo livros, centenas, não um número solto não, centenas de livros sobre esse assunto, vários cursos, vários vídeos, várias vivências, várias trocas de experiência, porque eu estava enchendo minhas gavetas de conhecimento, gavetas da mente de conhecimento. Então, quando eu sou pego de supetão, sou pego de surpresa, quando eu estou numa live, né, toda segunda-feira já vai aqui o convite para o Papo de Líder, toda segunda-feira a partir de 20 horas, é ao vivo. Aí o cara manda uma pergunta ali ao vivo, eu não me preparei para aquela pergunta, mas eu já estou preparado. Por quê? Minhas gavetas de conhecimento estão cheias. Então, toda vez que você vai falar sobre alguma coisa, você tem que saber 40 vezes mais do que aquele tópico que você separou. Um exemplo, você vai falar, sei lá, quando eu vou falar sobre os princípios, sobre os tipos de líderes. Aí eu tenho que saber sobre os tipos de líder e 40 vezes mais sobre liderança e sobre líderes. Toda vez que eu for falar. Se eu for falar sobre as funções da alimentação saudável, sei lá, da alimentação com vegetais para uma vida saudável. Vou falar especificamente sobre a tomate. Eu tenho que saber da tomate e 40 vezes mais sobre a alimentação saudável. Porque isso vai te trazer o quê? Segurança. Um dia me perguntaram numa live como eu fazia para ter tanta segurança para falar sobre liderança. Eu disse, me preparando, estudando e colocando em prática. Tudo que eu estudei eu já coloquei em prática. E eu sei o que funciona e o que não funciona. Então, a primeira coisa, saiba sobre o que você vai falar. 40 vezes mais do que você vai falar no seu tópico. Uma semana antes, você vai pegar 50 perguntas sobre o tema em um papel. Você vai botar no papel 50 perguntas sobre o tema que você vai falar. Ah, como é que eu faço para achar essas perguntas, William? Você bota a cabeça para funcionar, ou então você vai na internet, busca isso. Tem vários programas que falam sobre isso. Eu vou botar um linkzinho de um que é muito massa, que eu uso muito, que você bota um tópico e ele te mostra as perguntas que as pessoas têm buscado na internet. Então, se as pessoas estão procurando na internet essas perguntas sobre esse teu tema, há a possibilidade que te perguntem também pessoalmente. Então, se você vai falar sobre, sei lá, o sol, cadê? Citou aqui finanças, vai falar sobre finanças. Então, você bota lá finanças naquele programa e ele vai aparecer um monte de perguntas. Aí você vai pegar 50 dessas perguntas e vai responder. Primeiro por escrito. Você vai fazer suas 50 perguntas. E isso, mais ou menos uma semana antes. Você vai fazer 50 perguntas, vai respondê-las, vai ler, não vai decorar, vai aprender. Aí depois você vai fazer o quê? Arranje alguém de confiança, entrega essas perguntas para a pessoa e manda ela te perguntar. Como se estivesse já na plateia. As pessoas vão te perguntar tudo sobre isso? Não. E muitas vezes na palestra você não abre nem para perguntas. Mas essas perguntas você vai se fazendo para você ir aprendendo a dominar aquele tema. Então, escreve 50 perguntas, responde as 50 perguntas e pede para alguém te perguntar e você responde verbalmente essas perguntas. Outro ponto, busque fundamentos. Toda vez que você se comunicar, tem que ter algum fundamento daquilo que você está dizendo. Não entra nessa onda, né? A gente tem vindo muito na onda do replique na internet, do repost, do fake news. O cara escutou uma coisa e já replica sem saber se aquilo foi verdade. Então não traz para a tua comunicação, para a tua palestra, para a tua reunião, dados e fatos que você não confirmou, que você não fundamentou. Então procure fundamentar tudo que você diz. Não vai falar por achismo. Se você for falar alguma coisa que é opinião sua, então você vai dizer o quê? Eu penso que, e você vai fundamentar o porquê que você pensa assim. Nada de negócio de eu acho, não, eu penso. Eu penso que isso, eu penso, ou então eu acredito que seja assim. E você pode até acrescentar. Mas eu não sou o senhor da razão. Talvez você esteja pensando de uma forma diferente. Mas eu penso que seja assim, eu acredito que seja assim. Entendeu? Nada de eu acho. Esse negócio de eu acho te deixa a tua comunicação muito fraca, muito solta, muito rasa. Outro ponto. Conecte-se sempre com os outros. Com quem você está falando. Você tem que se conectar. E qual é a melhor forma de se conectar?
olhando para as pessoas. Você tem que olhar as pessoas nos olhos. William, mas se o auditório for muito grande, não tem nada não. Você vai olhando à medida que você consegue humanamente, dentro das suas limitações humanas, lógico, você vai olhar para as pessoas, você vai caminhar no auditório. Por que você acha que o palestrante, aqueles grandes palestrantes, desce para o palco e vai até o final, volta, para se conectar com todo mundo? E ele vai passando e vai olhando no olho das pessoas, e cada um ali tem que entender que, apesar de ter muita gente, a comunicação é individual para ele. Ele fala você, ele não fala vocês, ele fala você, isso toca o seu coração, e ele fala sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre sua terra, sobre sua liberdade, entendeu? Então, você é líder que está começando, então teu grupo deve ser pequeno, então é facílimo de se conectar com aquelas pessoas. Olha para elas, olha e fala para elas, e você vai achar, se você estiver inseguro, principalmente numa palestra, sempre em toda palestra tem quem? Os confirmadores. Então busca aqueles confirmadores que eles te trazem segurança. Você vai falar, você olha para ele e está lá dizendo sim. Então vem quando dá uma olhada para ele, ele vai estar dando sim, você se sente seguro e está vendo que está conectando. Mas não se esqueça. Tem caras antigos que ensinavam assim, o público está aqui, olhe como se estivesse olhando para o horizonte. Lá estava abestado olhando para cima. Não existe isso. Olhe para as pessoas, se conecte com elas. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não querem se conectar através de máquinas. As máquinas são um meio das pessoas se comunicarem. Busque pontos de conexões através das histórias que eu já falei, através de exemplos, através de fatos pitorescos do dia a dia, de coisas que tem a ver com aquele público que você está se comunicando. Mais uma vez, a comunicação tem que ser específica para aquele público. Se você não está falando com a pessoa que trabalha no seu nicho, então você não pode chegar lá e trazer um monte de termos técnicos sobre aquilo. Entendeu? Então fale de uma forma que as pessoas entendam. Histórias, olhar, e assim você vai conseguir se comunicar com eles. E por último, mais uma vez, seja você mesmo. E para você ser você mesmo, você tem que ter autoconhecimento. Se conheça, saiba os seus limites. Entenda que você não é um cara muito engraçado. Você nunca teve habilidade para contar piada, então não inventa de querer ser um humorista em cima do palco, que isso vai ficar ridículo. Entendeu? Se você quer trazer um pouco de humor para a sua palestra, traga um vídeo. Traga lá um humorista que faça uma brincadeira, que tenha um fato bem engraçado com relação ao tema que você está falando, e as pessoas vão rir. Porque se você for inventar de contar piada, cara, talvez isso vai acabar com a tua palestra. E por fim, nunca se esqueça, as pessoas estão mais interessadas nelas do que em você. Eles não estão ali interessados em você, estão ali interessados no que você vai levar, vai contribuir para eles levarem para a vida delas. Então o foco continua sendo sempre nas pessoas. E aprenda que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se tu comunicou uma coisa para a tua equipe e saiu tudo errado da forma que você tinha passado para eles, a responsabilidade é sua. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Esses dias eu recebi uma mensagem em inglês de uma pessoa pelo direct do Instagram. Eu até não falo fluentemente inglês, eu tenho até alguma noção. E a pessoa já começou a mandar mensagem em inglês, aí eu peguei e respondi em português. Se você quiser falar comigo, fale em português, porque a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Eu não tenho obrigação de me adaptar à sua língua para entender o que você está tentando me vender, não. Então, o vendedor é que tem que falar a língua do ouvinte. O comunicador é que tem que falar a língua das pessoas que estão ouvindo. Nós participamos de um evento muito grande esse mês, lá em São Paulo, e veio uma palestrante americana. E o que é que aconteceu? Todos nós recebemos um fonezinho de ouvido e tinha um tradutor fazendo ali a tradução simultânea. Porque, como ela não sabia falar português e a plateia tem a obrigação de entender o que o palestrante está falando, então o organizador investiu um pouquinho e contratou lá aquela galera que faz a tradução simultânea. Mas nunca esqueça, as pessoas estão lá não por você, mas pelo que você tem a contribuir para a vida delas. O foco é nelas. Então, você fazendo isso, você seguindo essas dicas, todos esses toques que eu passei nessa aula,
Até agora você já consegue fazer muita coisa. William, eu não quero fazer teu curso. Tranquilamente, usando isso aqui, você já vai se comunicar muito bem. Mas a liderança vai muito além de só de se comunicar, né? Tem muita coisa que o líder tem que aprender. Mas tudo bem. Então, para encerrar, eu vou passar para vocês um roteiro matador. É algo simples, mas que funciona. É simples. Eu vou fazer primeiro o exemplo que eu fiz aqui com vocês. No início da aula, eu digo assim: essa aula vocês vão aprender a se comunicar melhor. Eu vou trazer algumas dicas para que você, como líder, seja um grande comunicador e consiga... Beleza? Eu falei o que eu vou dizer. 2. Diga. Eu disse. Eu vim aqui a aula, né? Passando conteúdo. E por último, diga o que foi feito. Como seria isso? Ok, estamos encerrando nossa aula. Nessa aula nós passamos várias dicas. Eu te ensinei a controlar o medo de falar em público. Te expliquei que falar em público é um medo que muitas pessoas têm. É o segundo maior medo da humanidade. Trouxe algumas dicas. Trouxe uma técnica matadora disso, daquilo outro, tal. Então, isso é bem simples. Essa técnica os americanos fazem muito. É o quê? Fale o que vai dizer. Diga. E depois diga o que você disse. Acabou-se. Aí você vai, agradece, se despede. Se tiver tempo e tiver coragem para perguntas, mas é o bastante isso. Então é um roteiro matador, bem simples. Então você vai para a sua reunião. Gente, a nossa reunião hoje é para falar sobre isso. Aí você fala, pá. Aí no final você dá um reprisezinho do que foi dito. Ó, falamos sobre isso, que é para ajudar a gravar a cabeça das pessoas. Entendeu? Então... nossa aula está se encerrando, muito bom. Você que assistiu até o final, cara, você está de parabéns. Então, quero te fazer mais um convite, porque você quer mais. Então, se você quer aprender a alavancar a sua liderança, ou iniciar a sua carreira de líder do absoluto zero, vem, cara, tu não pode ficar de fora. Participe comigo da Jornada do Líder Vencedor, o mais completo evento de liderança online até então. De 6 a 10 de janeiro. Com 100% online e gratuito, onde você vai potencializar em até 10 vezes a sua possibilidade de ter a remuneração que o seu chefe e os líderes da sua empresa têm, ou o faturamento que os líderes de mercado do seu segmento têm, de alcançar aquela promoção que talvez você esteja sonhando com ela há tanto tempo, e de ser finalmente reconhecido pela sua família e pelas pessoas que você ama, despertando o orgulho dessas pessoas, dos seus filhos, da sua esposa, daquelas pessoas que estão à sua volta. Eles vão despertar esse orgulho, eles vão ficar muito felizes e orgulhosos com você. De ser desejado e buscado como nunca pelo mercado de trabalho. E nunca, mas nunca mais ficar desempregado. E já no Natal de 2020, já nas festas natalinas de 2020, você poder decidir que você vai presentear os seus filhos por opção e não por limitação financeira. Talvez você esteja pensando agora, William, isso é bom demais para ser verdade. O cara tá duvidando aqui agora no final da aula. Se você quiser, acabou, cara, pode ficar só com isso mesmo que você aprendeu agora, pode. Mas cara, se você tá duvidando, clica no link que está aqui embaixo e se inscreva e venha para a Jornada do Vencedor. Ela é completamente grátis. Mas só se inscreve somente se alguma coisa que eu falei durante essa aula, se alguma coisa que eu falei durante esse final te fez algum sentido. E se você quer realmente mudar a sua vida em 2020, vem, se inscreve para a Jornada do Vencedor. Ela é completamente gratuita. Foi feita para você. Não perde essa oportunidade, cara. Eu preciso que a minha comunicação, que a minha liderança, que a minha formação de líderes, que a minha expertise chegue a mais pessoas, porque eu acredito que a liderança muda vidas. Eu acredito que a liderança pode mudar realmente o nosso Brasil. Então, muito obrigado por ter ficado até agora na nossa aula. Parabéns por ter chegado até aqui e te aguardo na Jornada do Líder Vencedor. Um abraço, tchau, até a próxima.